Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Deus. Mais uma vez estamos juntos. Que bom a gente ter esse canal aberto para poder conversar sobre as verdades do Reino de Deus. Nós estamos na semana 38 do nosso circuito bíblico. Irmãos, está acabando a Bíblia, o Novo Testamento. Está acabando o nosso circuito bíblico. Como é bom a gente passar um ano nessa jornada de leitura bíblica e reflexão aqui toda quarta-feira. Então, que você se envolva nesse momento agora e que a presença de Deus te alcance em nome de Jesus. Hoje o tema da nossa conversa é que Deus conhece os seus. Então, se Ele conhece os seus, tem gente que Ele conhece, mas que não é dele. Então, para você descobrir se você é dele ou se você não é dele, se Deus te conhece ou se Deus não conhece você nesse lugar, fica comigo nos próximos minutos que você vai comigo responder essa grande pergunta que certamente vai mexer com a sua vida. Vamos orar antes da gente abrir o texto bíblico de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, para poder conversar sobre esse texto em nome de Jesus. Pai, eu reconheço que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus de tudo, é o Deus de todos, é o Deus que tudo sabe, que tudo conhece, é um Deus que vive no nosso coração, na nossa vida, nós que um dia escolhemos viver e chamar você para uma relação próxima e ininterrupta, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado por Jesus Cristo que nos salva e obrigado pelo Seu amor, Pai. De maneira muito especial, peço que o Senhor nos revele a Tua verdade, que o Senhor fale com a gente e que seja abençoador esse tempo para a vida dos meus irmãos, meus amigos, essas pessoas que estão agora acessando ou ouvindo essa reflexão bíblica. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no capítulo 2 de 2ª carta de Paulo a Timóteo. Enquanto você procura, se é que você vai procurar, mas eu vou ler para você, a partir do versículo 19 que a gente vai ler. A questão é a seguinte, capítulo 2 dá para você ler muita coisa antes de chegar nesse ponto aqui. É muito difícil escolher uma coisa para pregar, para poder falar de tantas verdades importantes e salutares que Paulo fala para Timóteo sobre a vida cristã. Então eu recomendo você fortemente a ler as 2 cartas de Paulo a Timóteo e você certamente vai ter bastante clareza sobre como deve se posicionar um crente e como deve ser a vida desse crente em todos os aspectos, seja ele líder, seja ele não líder. Apesar que liderança é influência, então todo mundo de alguma forma está liderando em algum lugar. Então, vamos ler, e eu vou ler devagar os textos e eu vou parando. Então, se você puder e quiser ter a sua Bíblia aberta, vai ser mais fácil de você compreender todo o contexto. Paulo, ele dá, desde o início do capítulo 2, várias dicas práticas sobre como Timóteo deveria agir. Ele começa dizendo para ele se fortificar na graça, ele fala para confiar a homens fiéis ao ensino da palavra, pede para que Timóteo suporte os sofrimentos junto com Paulo. Ele, lá no versículo 11, ele chega a dizer que essa palavra é digna. Olha o que ele diz lá: se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Tem muita coisa boa. Chega no versículo 15, ele fala: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Mais uma dica para Timóteo, mais uma dica para qualquer crente. Procure se apresentar como alguém aprovado por Deus, como um obreiro aprovado, como um mensageiro aprovado, como um embaixador da mensagem do evangelho de salvação aprovado. Que não tem do que se envergonhar, essa é uma coisa, mas a outra coisa é que maneja bem a palavra da verdade. Para mim, você e eu só vamos conseguir viver uma vida que não tem do que se envergonhar se manejarmos bem a palavra, porque do contrário a gente vai ficar
raquítico demais para permanecer de pé. A gente não vai estar forte, não vai estar nutrido. E aí, continua o texto, chega no versículo 19, que fala: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Paulo está falando que existe um firme fundamento, e o firme fundamento é esse: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence. Lembra que Timóteo também está dizendo sobre falsos mestres em outros momentos. Paulo está dizendo para Timóteo sobre falsos mestres, alertando. Isso ele vai falar muitas vezes, vai falar lá na frente também, vai falar no capítulo 4 de segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, Deus conhece os seus. Se Paulo está falando dessa grande verdade fundamental, é que existem pessoas que falam em nome de Deus, mas que não são de Deus. Que tem a caricatura, que tem a postura, que tem o estereótipo, a vestimenta, o linguajar de pessoas santas, piedosas, crentes em Jesus, mas que na verdade não são. O Senhor conhece quem lhe pertence. E fala para Timóteo: e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, como é que a gente sabe que a gente é do Senhor? Como que a gente sabe definitivamente que o outro é do Senhor? Como que a gente sabe que o Senhor, nesse lugar, conhece os que são dele? Eu sou dele ou não sou dele? Porque, assim, é muito importante a gente tentar responder essa pergunta pessoalmente, e depois, se você quiser extrapolar para outras pessoas, você pode, por conta exatamente do que eu vou falar. Porque, de repente, você está achando que você está super vivendo uma vida com Deus e que você vive uma vida cristã autêntica, que, na verdade, você criou uma fantasia, você criou um Deus, você criou um Jesus, você criou uma religião, e você está vivendo a sua vida baseado nesse lugar que você inventou, que você criou ou te inventaram e você continua seguindo esse lugar porque você não maneja bem a palavra da verdade, que você vai ser surpreendido naquele dia, quando Jesus voltar e você não subir. Por isso você precisa responder: eu sou do Senhor. Deus realmente me conhece como alguém dele? Porque, presta atenção, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Está claro aqui. O Senhor conhece os seus, conhece os que são dele. Quem são os que são dele? São aqueles que se afastam da iniquidade, depois que confessaram Jesus como Senhor. Então, automaticamente, você conseguirá ver na minha vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, que confessam o nome do Senhor, olhando para a vida delas, de plateia, você vai ver se essa pessoa se afastou da iniquidade ou se ela continua vivendo do mesmo jeito. Pronto. É isso. Ah, pastor, mas eu não conheço o coração das pessoas. É verdade. Aí, se essas pessoas são muito bonitinhas por fora, se as atitudes delas estão mostrando e tal, irmão, até que se prove o contrário, elas são de Deus. Elas são de Deus. Se a família aprova, se os filhos estão aprovando, se o casamento está aprovado, irmãos, essas pessoas são pessoas de Deus. Se você é a mesma pessoa do lado de fora da sua casa e a mesma pessoa dentro da sua casa, está respondido sua pergunta. Você se afastou da iniquidade, você mostra pelos frutos que há uma vida nova.
Versículo 20, numa grande casa, Paulo vai ilustrar, né? Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então tem todo tipo de gente. A diferença está no versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas. A diferença está na minha resposta diante da vida. A diferença, como que a gente sabe se eu sou um conhecido de Deus, se Deus me conhece e eu conheço Deus, eu vivo em relacionamento com Deus. Se você e eu nos purificarmos de toda iniquidade. Como que a gente se purifica de toda iniquidade? Dizendo não para os nossos desejos, para as nossas vontades, para os nossos direitos, para as coisas que a gente mais deseja na vida que não tem nada a ver com o Senhor. Ontem na minha célula, a Jácia fez uma dinâmica usando moedas no quebra-gelo. Ela usou moedas, moeda de 1 centavo, moeda de 5 centavos, de 25 centavos. Aí pegou uma nota, e perguntou, quanto que vale uma moedinha aqui? O que dá para comprar com essa moeda de 1 cento? Aí, nada, né? Não dá. O que dá para comprar com a moeda de 5? Moeda de 25? Uma nota de 5, uma nota de 10, 20, 50? E aí foram falando o que dava para comprar. E aí ela perguntou, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí minha célula, todo mundo crente, né? Todo mundo que ama Jesus. O povo respondeu, Jesus, 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 Jesus. Eu falei, ok, então, se ele é a pessoa mais importante da sua vida, pensa quanto que vale o seu dia de trabalho. Vamos supor, seu dia de trabalho vale 100. Beleza, é uma nota de 100. Se Jesus é mais importante do que o seu dia de trabalho, ou mais importante do que tudo na sua vida, quanto do seu dia de trabalho você está dando para a pessoa mais importante da sua vida? Aí todo mundo falou assim, então amém, gente, está na hora de ir embora. Porque aí eu quebra-gelo no início da célula, né? Que arrebentou com todo mundo. Todo mundo já queria ir para casa chorar as mágoas. Porque, irmãos, fala a verdade. A gente é muito teórico. A gente é muito teórico. A gente fala demais. E a gente faz muito pouco. A gente fala que Deus é o amor da nossa vida, que Jesus é o nosso amado, mas quanto desse amado a gente tem desfrutado da relação? Se alguém se purificar dessas coisas, esse alguém é conhecido de Deus. Para que você se purifique, você tem que gastar tempo com Deus. Para que você gaste tempo com Deus, você precisa negar a si mesmo. Você precisa abrir mão do seu eu. Você precisa abrir a sua agenda. Você precisa trabalhar menos. Você talvez precise ganhar menos dinheiro. Se essa pessoa se purificar dessas coisas, será então. Então não é só um processo de Deus, entende? Deus veio e nos resgatou a possibilidade de um relacionamento através de Jesus Cristo. Ele é o nosso intermediário, o único, a única pessoa entre Deus e os homens, a qual nós podemos ser salvos. Ele resolveu esse problema de elo, de como chegar a Deus. Agora o resto sou eu. Eu vou na direção de Deus em processo de transformação, ok, salvação, alcancei na minha conversão através de Jesus Cristo, mas agora eu preciso viver uma vida em purificação, negando o meu eu,
negando as minhas naturezas, negando essa parte do meu eu que é carne. E aí essa pessoa então será vaso de honra. Depois de buscar ou estar buscando ser purificado dessas coisas, será santificado. Tudo é o texto bíblico, estou no versículo 21. Santificado, útil para o Senhor. Antes disso, não é útil para o Senhor. Porque como é que vai ser útil se sua vida não reflete aquilo que você diz? Quem que você vai alcançar? Na verdade, as pessoas vão rir da sua cara, vão achar que você é uma piada. Vão achar que você está viajando. Vão achar que você é maluco mesmo, porque você tá falando de um negócio que você não vive, que você não busca. Ó, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Você não quer ouvir isso de Deus, não? Eu quero. Não sei você, eu quero. Eu quero ouvir de Deus assim, ó, filhão, quer saber? Vaso de honra. Purificado. Santificado. Útil para mim e preparado para tudo que eu te der. Você tá doido? Se eu ouvir um negócio desse, eu choro de alegria. O meu Deus está me aprovando, está falando tudo que eu der para você fazer, eu sei que você vai fazer direito. Deus conhece você? Você é de Deus? Deus pode falar isso a seu respeito? Filhão, filho, filha, tudo que eu der para você, eu sei por causa do que você vive, que tudo que eu der para você fazer no reino, você vai fazer com tudo que você tem, eu confio em você. Nossa. Pode. Eu sonho com isso, ser aprovado por Deus a cada dia. E Paulo continua com as dicas para Timóteo, claro, para nós também. Versículo 22, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Fugir, irmãos, não é uma atitude do Espírito de Deus. Fugir sou eu. Fugir é o José lá do Egito, fugindo da mulher de Potifar. Eu ouvia de um pastor lá de Vitória que ele falava assim, fugindo da mulher de Potifar, queria fazer potifaria com ele. Fugiu. E você e eu precisamos fugir. Fugir dos desejos malignos da juventude. Você pode tirar o juventude aqui, porque o desejo maligno continua até depois da juventude. Não que eu queira tirar nenhuma palavra da Bíblia, hein? Você que ia cortar esse vídeo aí. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça. Fuja dos desejos malignos. É uma atitude, fugir, mas é fugir para uma direção. Siga a justiça. E o juiz é Deus. Então, seguir quem? O nosso Deus. Por onde? Pelo trilho da palavra. Siga a fé, siga o amor, siga a paz. Como? Sozinho? Não! O texto segue, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, ou seja, vivendo igreja. Você só vai conseguir ser alguém conhecido de Deus vivendo coletivamente, vivendo comigo, vivendo com os outros, porque do contrário, você não vai crescer, não vai desenvolver, porque viver juntos nos desenvolve. Não existe vida cristã isolada, sozinha, não existe. É sempre coletiva. O nosso Deus é um Deus triuno, Ele é coletivo por Ele mesmo. Mais dicas, versículo 23. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Se você é Flamengo, o outro é Botafogo, que legal. Que bonitinho, é isso aí. Se um gosta de PT, o outro gosta de Bolsonaro,
E que legal. Se um é republicano, o outro é democrata, e que legal. É isso. Ah, como é que vai ser no fim dos tempos? É amilenismo, pós-milenismo, pré-milenista? E aí? Quem que vai ganhar? Ninguém. São muitas interpretações. Você tem a sua, eu tenho a minha, o outro tem a dele e pronto. Armínio, nós somos calvinistas ou arminianos? Que discussão boba. Para onde isso leva? Que lugar nós chegamos? As igrejas batistas são, em tese, arminianas, mas que discussão boba. Para onde isso leva? De maneira efetiva. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Conversar sobre o que eu penso, sobre o que você pensa e a gente se abraçar no final, tá tudo certo. Mas brigar por isso, jamais. Crente não briga. Ao servo de Deus, olha o que dá o 24 aí, ao servo de Deus, do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Olha que bonitinho. É isso, gente, é isso mesmo. Na esperança, olha só, a maneira como nós lidamos com as pessoas que nos opõem faz com que essas pessoas sejam transformadas um dia por Deus. Olha, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, voltando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Os que se opõem devem ser corrigidos, devem ser exortados, mas com muito amor e muita paciência. E nós aguardamos o processo de Deus, que os transformará, trazendo-os de volta à sobriedade, livrando das armadilhas do diabo. Você e eu só somos conhecidos de Deus por causa dos nossos frutos, por aquilo que nós demonstramos ao longo da nossa vida. Se o Evangelho não está transformando a sua vida e a minha vida, a gente criou uma fantasia religiosa e está seguindo um faz de conta da nossa cabeça. Mas se ela está transformando o seu ser, está transformando o ambiente que você vive, você tem sede e fome de pregar sobre essas verdades para todo mundo, você não só é conhecido de Deus, mas você representa Deus aqui na Terra. Sua vida é o melhor instrumento que Deus usa para a transformação dos outros. Porque a maneira como você lida com a história da vida, com as pessoas, mostra que Deus está em você e com você. Do contrário, você pode vir à igreja, ou em qualquer uma, que seja essa ou em outra, e você morrer de cansar de vir à igreja, morar em igreja, ser pastor, trabalhar, e você não pertence ao reino de Deus. Vida transformada é o que determina se somos de Deus ou não. E, sinceramente, só você pode dizer se sua vida está sendo transformada ou não. Meu desejo sincero e minha oração é que você hoje, ao conversar comigo sobre isso, ao me ouvir, você conclua que você é de Deus e que você pertence a Ele. Se você precisar fazer alguns ajustes hoje, à medida que você foi ouvindo, você foi reconhecendo, se arrependa agora e mude os seus caminhos. Só assim, você volta à sobriedade. Você vai sair das armadilhas do diabo e volta completamente para a presença de Deus. Que Deus te encontre aprovado naquele dia, se você se decidir agora por Ele, em nome de Jesus. Um beijo para você, a gente se vê numa próxima vez. Fica com Jesus. Tchau, tchau.